pessoal, tudo bem? Boa noite, Sara. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Felizmente perdi a aula passada. Foi logo após as enchentes. Ah, sim. Mas o nosso encontro da semana passada a gente falou de estatística empresarial, né? Então hoje a gente fala de métodos estatísticos, unidade 3 e 4, né? Eu fiz um resuminho. E no finalzinho, né, do encontro, então, tirar as dúvidas de vocês, que vocês tenham aí referente aos questionários também, tá, pessoal? Então, quem faz estatística e quer tirar as dúvidas do questionário de estatística, daí só aguardar para o final, né, que daí eu vou chamar, né, vou deixar um tempinho aí para vocês tirarem as dúvidas também, tá bom? Ah, então foi estatística empresarial. Que bom, Sara. Não tem essa disciplina. É bom pra mim. Aqui coloquei alguns lembretes, né? Então, para vocês ficarem atentos ali aos prazos, né, de entrega das atividades avaliativas. Então, a atividade avaliativa de vocês, aquela que é uma atividade de produção, né, entrega até dia 3 de junho. Então, teve mais essa extensão ali de prazo. E os dois questionários, né, referente à unidade 1 e 2 e 3 e 4, todos para amanhã, né, até o dia 29 de maio, tá? E a partir da próxima semana, a gente já inicia, então, o nosso período de provas, que são as nossas avaliações G2. Então, fiquem atentos ali aos agendamentos, né? Quem é do Rio Grande do Sul, dê uma olhadinha ali nas orientações que foram enviadas por e-mail, os agendamentos também, né? Dê uma olhada para ver se tudo permanece, teve alguma alteração. Só esse cuidado aí em relação à aplicação das provas, principalmente quem é do Rio Grande do Sul, tá? Tá. Parece que vai ser pro meio online. Então, para hoje, né, conforme ali o nosso cronograma que a gente ajustou na semana passada, então hoje a gente finaliza aí as unidades 3 e 4 de métodos estatísticos. Como a gente já tinha conseguido dar uma olhada no início da unidade 3 de métodos, então eu coloquei no material a partir, né, daquele conteúdo que a gente já tinha dado uma olhadinha anteriormente, que era a distribuição normal, né? Então, a partir dali, eu não coloquei hoje, daí vocês têm ali dos materiais dos outros encontros. Então, coloquei a partir dos testes de hipóteses, né, os testes paramétricos. Então, nesse caso aqui, né, vocês têm uma questão ali no questionário de vocês, que justamente fala, né, sobre os tipos de testes, o tipo de erro, né, erro 1 e erro tipo 2. Então, ele entra nessa parte do conteúdo. Então, quando a gente fala sobre os testes, a gente sempre vai formular duas hipóteses, né, que a gente chama o H0, que é aquela minha hipótese nula, e o H1, que vai ser a minha hipótese alternativa. E quando a gente vai trabalhar com os testes, né, o que a gente faz? A gente vai utilizar dois parâmetros, né? A gente vai trabalhar com ou o Z calculado, né, e Z tabelado, e a gente vai fazer literalmente o teste, a gente vai comparar os dois resultados e a gente tem parâmetros para isso. Então, quando a gente chega e analisa um teste, a gente tem alguns passos que a gente faz. Então, primeiro, formular as hipóteses. Então, são aquelas, né, H1 e H0. A gente vai calcular a estatística desse teste. Então, se a gente está trabalhando ali com os Z tabelado, Z calculado, enfim, né? Definir a região crítica, então, analisar ali o nosso alfa e concluir a respeito do teste, ou seja, né, se a gente rejeita uma das hipóteses ou aceita, né? Então, essa é a conclusão ali que a gente tem do nosso teste. Coloquei, então, um resuminho, né, que os testes de hipóteses, eles podem ser utilizados para comparar uma estimativa com um parâmetro, né, que é o meu valor de referência, ou então comparar duas estimativas entre elas, ou mais de duas, né? Então, depende ali do que a gente vai utilizar. Então, quando a gente fala dos parâmetros, né, na verdade, a gente está utilizando resumos numéricos, né, referentes à população. Então, quando a gente trabalha com população e amostra, é isso que acontece, né? Então, o meu parâmetro
o que eu tenho, são os cálculos, enfim, que a gente faz referente a uma população, né? E quando a gente fala em estimadores, eles são aqueles resumos numéricos que a gente faz em relação à amostra. Então, os parâmetros de uma população, por exemplo, média, desvio padrão, né? Eu posso ter da população. Quando a gente calcula em relação a eles, é isso que a gente chama de parâmetro. E quando a gente faz o cálculo de média e desvio padrão, por exemplo, de uma amostra, é o que a gente chama de estimadores, tá? Os dois tipos de erros, né? Então, é isso que eu não sei se é a questão 1 de vocês, né? Mas que fala sobre os erros, os tipos. Então, é nessa parte do conteúdo que entra, né? A gente tem o erro do tipo 1, que é quando a gente vai rejeitar a nossa hipótese verdadeira, né? Então, a gente simboliza com esse tipo de erro pela letra alfa. E quando a gente trabalha com o erro do tipo 2, é quando a gente aceita, né, a nossa H0 ali, a nossa hipótese, e na realidade essa hipótese ela é falsa, né? E o símbolo também a gente utiliza ali a letra beta, tá? Então, são os dois tipos de erro. Então, a gente tem que cuidar, né, quais dos dois ali que aparece para vocês nas questões e ver se é verdadeiro ou falso ali o que traz. Como que a gente vai calcular isso, né? De que forma que a gente vai fazer? Então, quando a gente trabalha com testes, a gente tem relativos à média e à proporção, né? Então, aqui, tanto para grandes e pequenas amostras. Então, nesse caso aqui, nesse teste, a gente vai utilizar, né, o teste para médias de uma amostra, onde eu tenho um parâmetro populacional. E para essa média ainda temos testes para comparar duas ou mais médias de amostras diferentes. Também a gente pode calcular intervalo de confiança para essas médias. Então, quando eu vou fazer um teste para uma média onde eu tenho o desvio padrão conhecido, né? Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, onde a gente tem um Z calculado. Então, vocês vão ver depois no próximo exemplo que eu vou mostrar que ele fala em Z calculado e Z tabelado. Quando eu falo em Z calculado, eu estou falando de usar essa fórmula aqui, né? Então, no lugar do Z calculado, eu vou colocar o resultado que eu encontro aqui. E quando eu falo Z tabelado, é literalmente olhar na tabela, né? Na tabela de distribuição normal, que é onde a gente tem o nosso Z. Então, quais são essas letrinhas aqui que a gente tem, né? E qual é a referência delas? Então, o X com um tracinho em cima é a nossa média amostral, né? Menos Mi com um zerinho embaixo, né? O nosso valor de referência. E aqui eu tenho, então, o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de N, que é o tamanho da nossa amostra. E aqui a gente faz, então, o teste, né? Propriamente dito, ó. É quando a gente trabalha ali, ó. Vejam que a gente está trabalhando com módulo, né? Então, esses traços aqui que eu tenho é módulo, então a gente vai colocar o valor nominal, ali, meu valor absoluto, né? A gente não vai trabalhar em relação ao sinal. Isso que a gente tem que cuidar. Né? Então, se a gente encontrar aqui, num Z calculado, né? A gente encontrar um valor negativo, quando a gente for fazer essa comparação para ver se a gente vai rejeitar ou não aquela minha hipótese, a gente sempre vai utilizar o valor absoluto, ou seja, o valor em módulo, né? Não analisando o sinal. Então, quando o meu Z calculado ele for maior que o meu Z tabelado, a gente diz, né, a conclusão do nosso teste é rejeitamos H0. Agora, se o meu Z calculado for menor que o meu Z tabelado, então não rejeitamos H0. Então, essa é a conclusão do nosso teste. Quando eu for trabalhar, né, com um teste onde eu não tenho, né, ali o meu desvio padrão, ou seja, ele é desconhecido, eu digo em relação ao populacional, né, vejam que o símbolo também muda. Quando a gente fala em desvio padrão populacional, a gente utiliza ali o sigma minúsculo, né? E quando a gente trabalha com desvio padrão amostral, a gente trabalha com S, que é o que a gente viu lá na unidade 1, né, quando a gente fazia os cálculos, então, de desvio padrão. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar a tabela do Z, né, ali da distribuição normal. A gente começa a utilizar, então, a tabela do T-Student, né, que é o nosso T calculado aqui. A fórmula é a mesma coisa, né, só muda ali os parâmetros que a gente vai usar. Então, vai ser a média menos o nosso valor de referência, dividido pelo desvio padrão amostral, né, dividido pela raiz quadrada de N.
Então, mais é o cuidado ali para ver o que a gente tem, né, em relação ao nosso problema. O que também pode acontecer? Lembrando que a nossa tabela T-Student, que vocês devem ter visto ali no material, ela vai até 29, depois disso, né? Então, ela vai trabalhar com amostras até 29, depois ela já vai para o infinito. Então, se a gente tem uma amostra superior a 29, a gente acaba que os valores que a gente vai encontrar é o do Z calculado, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com uma amostra grande, que é um exemplo que eu coloquei, mesmo que a gente utilize a tabela T-Student, é o mesmo valor ali, como se a gente tivesse utilizado o valor de Z, tá? E aqui é a mesma coisa, né? A parte do teste ali, o comparativo é se o meu T calculado, né, for maior que o meu T tabelado, então rejeitamos H0, e se o T calculado for menor que o T tabelado, não rejeitamos H0. Aqui eu peguei o próprio exemplo, né, que a gente tem ali no e-book, onde a gente precisa fazer esse teste. Então, eu tenho a seguinte situação. Uma empresa de envase de refrigerantes está recebendo reclamações a respeito da quantidade de líquido nas garrafas de 2 litros do produto. Sabe-se, historicamente, a média dessas embalagens é de 2 litros, com um desvio padrão de 0,3 litros. Uma amostra de 50 garrafas retirada de um lote apresentou média de 1,8 litros. Verificaremos se existem evidências suficientes para afirmar que as garrafas possuem quantidade envasada inferior a 2 litros, com um nível de significância de 5%. Formulando as hipóteses, o que queremos testar é a hipótese de termos menos de 2 litros em cada garrafa. Então, o teste será unilateral à esquerda. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho as minhas duas hipóteses, né? H0, onde eu tenho ali meu valor de referência maior ou igual a 2, e a minha segunda hipótese, que é o meu H1, onde eu tenho, então, o meu valor de referência menor do que 2. Então, a gente vai aplicar, né, o nosso testezinho ali, então a gente vai fazer a comparação do T calculado com o nosso T ali tabelado. Então, nesse caso aqui, né, vamos usar ali o Z, que eu tenho ali a minha fórmula para o nosso teste. Então, a gente vai só identificar no problema, né, cada parâmetro ali que a gente vai utilizar e substituir. Por quê? A gente vai aplicar, então, esse testezinho aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso de informação? A média, né? Aqui no enunciado diz que esse lote apresentou uma média de 1,8 litros. Beleza? Então, no lugar da média, 1,8. Aqui o nosso parâmetro de referência, né, o valor de referência, é em relação a ser de 2 litros, né? Que é isso que a gente está analisando aqui. O nosso desvio, né, é de 0,3 litros. Então, 0,3. E o nosso N, então, que é o tamanho, né, ali da nossa amostra, a gente está analisando uma amostra de 50 garrafas. O nosso nível de significância, 0,05. Esse 0,05, né, se vocês olharem lá na tabela, aquela da distribuição normal, é aquele mesmo exercício lá que quando a gente tinha que achar aqueles 5% lá de horas para ter aquela troca de um componente eletrônico, enfim, que a gente viu um exemplo parecido. Então, esse 0,05, ele está lá no meio da minha tabela. E também depois, né, ali ao longo que vocês olham no formulário, vocês vão ver que ele tem, né, a tabelinha ali tem esse nível de significância de 0,05, tá? Então, ele já é tabelado 1,64. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso comparar? Esse Z calculado com o Z tabelado. O tabelado, ele já está pronto, né? A gente já tem o valor dele que está lá na tabelinha. E o calculado é aplicar a fórmula mesmo. Então, 1,8 menos 2, dividido por 0,3, dividido por raiz de 50. A gente encontrou menos 4,71. Então, o que eu preciso cuidar? A gente está falando de módulo, né? Então, a gente não vai levar em consideração o sinal. A gente vai com maior ou menor em relação ao valor absoluto deles. Então, 4,71 e 1,64, que esse é o valor tabelado, qual é maior, né? É isso que a gente precisa entender.
Então, 4,71 é maior que 1,64. Então, se a gente olhar aqui, né, quando o meu Z calculado for maior que o Z tabelado, rejeitamos H0. Né? Então, a gente vai rejeitar essa aqui, a nossa primeira hipótese aqui. Então, vocês têm, né, no formulário, se vocês olharem, vocês têm aqui, né, essa formulazinha, enfim, vai aparecer para vocês ali Z calculado, Z tabelado, enfim, para esse teste também, tá? Então, não precisa decorar essa regrinha. Acho que alguém levantou a mão. Eu, Josi, boa noite. Leandro? Oi, boa noite. Ô, Josi, aquele 1,64 na tabela que eu peguei agora na aula, comecei agora a assistir ali, cheguei agora. Tem na tabela, tem uma tabela. Isso, tu vai olhar lá naquela tabela. Ou tu pode olhar direto na tabela da distribuição normal, né? Ou encontrar no meio ali da tabela 0,05, ou então olhar já direto naquelas tabelinhas de níveis de confiança, que ali agora, a próximo, acho que o exemplo ali, ele vai aparecer aqui, daí eu mostro. Né? Então, daí também, ele já tá tabeladinho ali, tá? Não, ô Josi, era o 1,64. Não precisa nenhum cálculo. O 1,64 tem na tabela? Esse 1,64 que eu estou perguntando. Uhum. Ele tem uma tabela para ele? Tá tabela sim, ele está referente a esse 5% aqui, ó. Ah, tá. E a tabela tem estudos naquela? Não, esse daqui a gente está usando o Z, ó. Daí a tabela de distribuição normal. De normal, tá. Tá, ok. Isso, que a gente utiliza. Tá? Obrigado. Nada. Então, aqui coloquei a resposta, né? Podemos concluir que existem evidências suficientes para afirmar que a quantidade envasada nas garrafas de 2 litros dessa empresa é inferior, né, a esse conteúdo com nível de significância de 5%, tá? Depois a gente tem o mesmo raciocínio, né, de quando a gente vai fazer um teste, então, relativo à média e à proporção, tá? Então, também, nesse caso aqui, quando a gente for calcular a proporção, o que vai mudar? Aqui a fórmula, né, do nosso Z calculado. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com proporção, né, que depois tem um exemplo ali que vocês têm no e-book, vai mudar a fórmula, mas a ideia do teste é a mesma, né? Então, sempre que a gente tem ali o Z calculado, é aplicar a fórmula, né? E o Z tabelado, então, olhar lá na tabela da distribuição normal, aquele meu valor de referência. Outro teste que a gente consegue fazer, né, além desse aqui, quando a gente está trabalhando com proporção, é quando a gente vai trabalhar com a comparação mesmo da probabilidade da estatística, tá? Aí esse aqui a gente vai utilizar também a própria tabela, também, né, de distribuição normal, onde a gente vai comparar ali da estatística do meu teste, né, aquele 5%, então eu vou olhar ali nela, enfim, também pode ser utilizado, tá? Mas normalmente a gente utiliza mais esse aqui, onde a gente tem aplicação. Então, ali era o finalzinho, né, que ficou para trás ali, referente à unidade 3, e quando a gente entra na unidade 4, né, então aqui, quem acompanhou o encontro da semana passada, vai ver coisas, né, que a gente viu, também tem lá naquela disciplina de estatística, referente à unidade 3 deles, que é quando a gente começa a trabalhar com aqueles erros, né, quando a gente vai encontrar tamanho mínimo de amostra, intervalo de confiança, né, para média, para proporção, então é o mesmo conteúdo, tá? O que a gente precisa cuidar aqui quando a gente fala em parâmetros, né? Parâmetros populacionais, aquilo que eu expliquei ali no início, né? Então aqui tem uma imagenzinha que fica, acho que, mais fácil de visualizar. Quando a gente fala, né, de média, desvio padrão, né, proporção, e a gente está apresentando em relação à população, a gente chama de parâmetro. Quando a gente está mostrando, né, o cálculo de média, desvio padrão e proporção da amostra, a gente está chamando isso de estimadores. E quando a gente faz, né, a inferência, que é a análise, esses cálculos aqui, o que acontece? A gente pode encontrar erros, né? O que seriam os erros? Seriam a diferença, né? Quando a gente tem
uma população, lá eu tenho uma média da minha população, e quando eu extraio um pedaço daquela minha população, que eu chamo de amostra, quando eu vou calcular a média daquela amostra, eu não vou ter a mesma média da minha população. Então, essa diferença, né, entre a média da população e a média da amostra, a gente tem um erro, né? Então, pode ter aí um percentual de erro que a gente encontra. E é isso que a gente vai ver em seguida. Então, vejam, ó, que quando a gente fala dessa formulazinha aqui do erro, é justamente isso, né? Que quando a gente está estimando ali a média populacional em relação à minha média amostral, por exemplo, a gente pode cometer um erro, né? Que é o erro amostral. Então, nesse caso aqui, que a gente utiliza essa fórmula do E, né? Que a gente tem ali, então é o meu erro, ou seja, o meu erro máximo de estimativa, ele é igual Z alfa dividido por 2, então aqui, ó, tá tabeladinho, ó, aquele 1,64 que a gente encontrou lá, que era referente, né, a 0,05, ó, vejam que tá aqui, né, tá tabelado, ó, 1,64. Então, esses valores aqui para Z alfa dividido por 2, a gente tem as tabelinhas, né, que são os níveis de significância. O E representa o meu erro máximo, o sigma minúsculo, o meu desvio padrão populacional, o N, o tamanho da minha amostra, e esse aqui, né, o Z, é o valor da tabela normal padrão. Então, quando a gente falar em níveis de significância, né, em erro, então vocês já podem olhar essas tabelas aqui, porque elas já estão prontas, né, não precisa ficar olhando lá na tabela de distribuição normal, que é mais chatinho. Então, quando a gente fala ali um nível de significância de 90%, 95%, 99%, quando a gente for substituir, né, onde tem ali o Z alfa dividido por 2, a gente já olha essa última coluna aqui, tá? Um exemplo, então, de erro, né? O CREA deseja pesquisar o salário médio dos engenheiros de Manaus. Já o CONFEA informa que o desvio padrão do salário da categoria em âmbito nacional é de R$ 6.250. Entrevistados 600 engenheiros, obteve-se uma média salarial de R$ 9.600. Calcular o erro amostral para um grau de confiança de 95%, sendo a população infinita. Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a nossa fórmula do erro, né? Então, a gente precisa identificar essas variáveis aqui para a gente substituir na nossa fórmula. A gente começa analisando ali, né, o nosso nível de confiança, 95%, né? Então, ali para a gente olhar na nossa tabela, a gente vai sempre trabalhar com a diferença, né, do meu alfa, é 1 menos o 0,95, então a gente vai olhar na tabela onde tem ali o 0,05, lembrando que na fórmula é ele dividido por 2, né? Então, só esse cuidado aí que a gente tem que ter na tabela. N igual a 600, ou seja, o tamanho da minha amostra, né, que eu tenho ali. Então, a gente fez uma entrevista com 600 engenheiros. E o nosso desvio padrão de 6.250, que também está ali no nosso enunciado. Olhando, então, na nossa tabela, né, a gente sempre vai olhar aqui nessa terceira coluna, e fazer, então, a substituição. Como aqui é 0,05, né, e dividido por 2, então ele é 0,025, né? Quem, é muito confuso ficar dividindo, olha, então, o percentual inteiro, ó, 95%. Ué, pra mim a senhora travou. Travou a internet dela lá, né? Travou dela, acho. Já era. Imagina, estão dizendo que a gente só tem 1 hora para fazer a prova. Aí tu tá fazendo a prova e trava. Para quem que a gente reclama? Para Deus. Aí tu perde o semestre porque alguma cabeça de noia deu a brilhante ideia que para fazer a prova é só 1 hora. Tá aí, ó. Eu só quero a turma rodar aí por causa disso. É verdade. É um ponto aí que a gente tinha que falar. Tinha que ser um pouco mais tempo, né, pra fazer a prova. Marco, tu participou na época da pandemia? Participei. Tá, e quando caiu, tu não entrava em contato com a EAD?
no outro dia entrava em contato com o EAD, às vezes levavam... Não é no outro dia. É na hora. Quando tu cai, ali nas orientações tem os contatos. Se cai a prova de vocês, a gente acessa. E a gente consegue visualizar e na hora, daí a gente já consegue ali, o pessoal de tecnológico, eles já reiniciam para vocês ali e vocês seguem fazendo. Tem um número mesmo na orientação ali dos contatos. Isso aí. Então, vocês precisam ficar atentos a isso também, né? Então, ali vocês têm sim como entrar em contato e a gente consegue visualizar até mesmo o tempo que vocês ficaram desconectados. O programa é assim mesmo. Mas é muito pouco tempo. Por exemplo, nas provas aqui, eu sempre usava das 18 até as 9 horas. Para pensar, para ver, olhar, 1 hora só. Mas as provas sempre foram 1 hora. Qual é teu polo, Marco? Meu polo é Zona Sul de Porto Alegre, que está alagado. Pois é, as provas elas são cronometradas e já faz tempo que elas são apenas 1 hora. Até vou anotar aqui qual é teu polo. O meu polo, sempre as provas a partir das 5h30 já dá para chegar lá. Eu pego a prova, faço a prova e entrego. Só que nunca pensei quanto tempo eu levo, mas de matemática, na qual a calculadora dói um pouco, eu levei mais tempo. Agora, nunca, não tem nem uma tabuleta lá dito. Você só pode ficar 1 hora aqui, 1 hora eu tiro. 1 hora a prova, Marco. Em todas as orientações estão isso. Até vou notificar o polo. Isso é regra geral institucional. Vai ser ruim, né? Mas tudo bem. Fica. Nacional. Vou dizer, Oi? ali no polo do centro de Porto Alegre, onde eu faço ali, ó, eu cheguei às 6 horas, 6h20, eu fui até às 8. Era 2 provas. Mas aí é 1 hora cada prova. Isso, é 1 hora por cada prova. Geralmente... Bom, entendi. Se eu fizesse... Tem o cronômetro da prova, enquanto da tela fica um cronômetro. Isso aí. A prova ela tem duração de 1 hora, então vai abrir um cronômetro ali. Eu acho que o Marco fazia prova escrita, assim, impressa. Pode ser. Então tem que cuidar, porque a gente, né, Sede, Canoas e outros polos fazem provas online já. A gente já faz dessa forma. Online que tu diz no então o sistema computador? ele abre um cronômetro, Mas lá na sede. E ali é 1 hora. Não, mas eu não tenho computador aqui. Foi online, mas foi lá no colégio, na faculdade mesmo. Isso. Uhum. E tem o cronômetro na tela. Uhum. Não, aqui é só prova escrita, não tem computador, não tem nada. Isso, porque depende da estrutura do teu polo. Se o teu polo não tem um computador para fornecer, vocês fazem ela impressa. Agora, Sede, Canoas e outros polos que têm estrutura, os alunos fazem já as provas presenciais online. A gente já faz isso já faz tempo até. Então, assim, tem que ter esse cuidado que cada polo, às vezes, tem a sua peculiaridade, né? Cada prova, ela tem a duração de 1 hora. Então, mesmo polos com provas escritas, impressas... Travou? Mas na verdade, olha só, ela não caiu. Pelo sistema dela, ela continua online, mas ela não tem internet. Tá travada? É que a internet dela tá com lag, ó. No centro de Porto Alegre, ali, Marcos, é das 19 até as 20, 1 hora mesmo. Não, eu sempre vou fazer 2, 3 provas, então de repente é por isso. Ô, Marcos, mas eu acho que vai ser uma prova por dia. É do dia 22 até o dia 26. Pode ser. Tem que ver o agendamento, pessoal. Dei uma olhadinha no agendamento, que ele mudou ali para quem passou, né, para online, porque o online vai ficar o Rio Grande do Sul, né? Então, dei uma olhadinha que daí vocês podem acessar de acordo com a disponibilidade de vocês, né? Não, eu sei, mas é do dia 22, eu já acessei ali. É uma prova por dia, pelo que eu vi ali. Ou tu faz, ela tem o dia todo para fazer. Isso, daí tem só que o sistema é 1 hora, né, por prova. Aí é só isso que tem que cuidar. Exatamente, é 1 hora por prova. Começa é sábado, domingo, segunda e terça, se não me engano. Isso aí. Uhum. Aí foram lá a partir do dia 20 e poucos, né? E dia 22 é a primeira. Isso. São 4 dias e pode fazer quantas provas tu quiser, eu acho.
Exatamente, pode fazer todas É no o que primeiro dia. vai liberar, né? Porque em 4 dias na primeira fazer, semana acho que não libera dia todas. Pelo que eu vi, pelo que eles mandaram, vai liberar todas, desde o dia 22 até o dia 25. Se tu quiser fazer Sim. todas no primeiro dia, tu faz todas no primeiro dia. Se quiser fazer uma Sim. por dia, Daí vai da organização, né? exatamente, da organização do aluno, como ele quiser fazer. Se ele quiser fazer todas em um dia, ele faz todas em um dia. Porque a gente tem pessoas que vão ter que ir até algum local, né, para fazer, então... Sim, exatamente. E também vai ter até as 10 horas da noite para fazer, né? Uhum. Então, como o tutor tinha Das falado 9 ali às no 22 local. horas. Exatamente. Caso vocês abram 9h50, vocês vão ter 10 minutos para fazer a prova. Então, tem que Isso ligar aí. nisso. Mas vamos continuar a Mas explicação. assim, né, qualquer dúvida também, né, pessoal, vão nos mandando por e-mail ali que a gente socorre. Tá bom, obrigado. Tá? É. Então, aqui seguindo, né, se não cair de novo aqui a internet, depois a gente tem os cálculos de intervalos de confiança, né, então vocês também têm ali uma questão do questionário que pede, né, para fazer esses cálculos. Então, a gente tem, para estimar a média, a gente vai ter duas fórmulas, né, quando a gente tem o desvio padrão populacional conhecido, né, então ali vai ser no lugar do desvio padrão, a gente vai colocar o valor dele, e quando a gente tem o desvio padrão populacional desconhecido, a gente vai utilizar o desvio padrão da nossa amostra, tá? E aqui tem a tabelinha, aquela de novo, só coloquei aqui para lembrar que no lugarzinho ali do Z, né, alfa dividido por 2, a gente usa os valores que a gente tem tabelados, e nessa fórmula aqui que a gente tem a T, né, daí a gente tem que utilizar ali da T-Student, tá? William, tá com a mão levantada? Vocês querem perguntar agora? Sim, eu tirar uma dúvida aqui, professora, sobre as tabelas ali, do que a senhora estava falando. Então, Depois eu... Então, para mim usar a tabela T-Student, eu tenho que não reconhecer, no caso, ser desconhecido o desvio padrão populacional, é isso? Isso. Então, e se eu tiver o conhecimento, no caso do desvio padrão, eu vou usar outra tabela. A distribuição normal. Exatamente Isso aí. isso. Se tu tiver, né, o populacional, tu vai utilizar a tabela ali, o Z, né? No caso, tu vai utilizar essa daí que eu coloquei ali. E se tu não tiver, tu vai utilizar a T-Student. Mas se a tua amostra for maior do que 30, né? Então, tu pode utilizar também essa primeira fórmula ali, onde tu vai utilizar o Z. Porque o valor, ele vai acabar, né, ficando ali próximo da tabela do T-Student para o infinito. Então, só tá daí bem. tem essa questão do tamanho da amostra também. Certo, Mas obrigado. aí tanto Então, faz qual tu utilizar. tá bom, obrigado. Era só isso. Tá? Leandro? Ô, professora, Oi. ali, ó, esse Z aqui na tabela nível de confiança, tem do lado do Z 0,05, 0,025. Eu tenho um número em cima que vai ali vai ter que dividir por ele? Isso aí, porque, por exemplo, se tu tá trabalhando com 90% de confiança, né, é 0,10. Então, 0,10 dividido por 2, né, ali, que é o que a gente trabalha, daí dá 0,05. Daí ali ele já tem direto, já resolvido ali, digamos assim. Porque tu vê que aqui tem o alfa dividido por 2, né, ali, ó. Sim. E a senhora tem usado ali, ó, 1,96. Tem que usar todo o número ou posso tirar esse zero? Posso tirar esse zero, né? Pode tirar, não tem problema. E aí aqui no nível de confiança, 90% nível de confiança, 1,645, todo daí. Isso, né? Quando tem, assim, a terceira casa ali, né? Se tem, utiliza, o zero não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer diferença. Tá, ok, obrigado. Nada. Então, aqui nesse exemplo, ó, a gente vai utilizar T-Student, né? A tabela. Só que vocês vão ver que como a nossa amostra, ela é superior, né? Ali a 30, o valor lá embaixo do infinito, né? Ele vai chegar como se a gente tivesse utilizado do Z tabela ali do Z, tá? Daí ele não daria diferença. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a seguinte situação. O dono de um restaurante deseja estimar o gasto médio diário por cliente em uma refeição realizada no almoço. Numa amostra de 100 clientes, verificou-se que o gasto médio por cliente era de R$ 22,5, com uma variação de R$ 5,3.
construa e interprete um intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro gasto médio destes clientes. Então, aqui a gente vai trabalhar com intervalo para média, né? Então, ali na nossa fórmula, né, a gente tem que, quando eu trabalho com intervalo, eu vou ter a média mais ou menos o meu erro. Né? Então, ali na formulazinha do erro, o que a gente tem? A gente precisa localizar na tabela, né, o valor aqui em relação a esse intervalo de confiança que eu tenho, né, esse nível de confiança, vezes desvio padrão dividido pela raiz de N. Então, aqui no nosso caso, 95%, né, o nosso alfa, 0,05. Se a gente for olhar aqui na nossa fórmula, ele está me dando a coordenada para a gente olhar na tabela de níveis de confiança da T-Student. Então, eu coloco o alfa dividido por 2, ponto e vírgula, ou seja, está me dizendo que são as duas coordenadas, né, que eu tenho, N menos 1. Então, 0,05 dividido por 2, que é 0,025, e 100 menos 1, que é 99, né? Então, aqui é o nosso grau de liberdade. Se a gente for olhar, ó, em cima eu olho o nível de confiança, então 0,025. Então, 0,025 está aqui. E depois, esse 99 é o grau de liberdade. Como aqui na nossa tabela vai até 29, a gente vai olhar nessa última linha que seria superior a isso. Então, a gente vai juntar ali o valor junto com, né, o do infinito, então, 1,96. Se a gente olhar lá na nossa tabela, né, onde a gente tinha ó, o 0,025 ó, do Z, ele também é 1,96. Né? Então, quando a tabela T-Student ela ultrapassa esses 29, ela vai indo tão além, tão até o infinito, que ela fica muito próxima, né, nos resultados da tabela do nosso Z. Então, por isso que quando a gente trabalha com uma amostra grande, né, indiferente, não vai fazer diferença a gente utilizar ou essa fórmula ou a anterior àquela do Z, tá? Então, no lugarzinho ali, a gente vai colocar 1,96 vezes, né, o nosso desvio, 5,3, dividido pela raiz de N, que é 100. Então, aqui a gente encontrou 1,0388, né? Então, arredondando ali, aproximado, 1,04. Como é o intervalo, o que a gente precisa ter? Dois valores, né? Porque é o valor superior e valor inferior, tá? Então, quando a gente calcula o intervalo, por isso que aparece esse mais ou menos. Então, eu vou pegar o valor da média, mais ou menos o valor do erro que a gente calculou. Então, a minha média que eu tinha 22,5, mais ou menos o erro de 1,04. Para a gente encontrar a cota inferior, o que a gente faz? Menos, né? Então, 22,5 menos 1,04 é 21,46. E a minha cota superior, então, eu somo 22,5 mais 1,04. Então, 23,54. Então, significa que né, o verdadeiro gasto médio destes clientes, né, está entre 21,46 e 23,54. Então, dentro desse intervalo que está o verdadeiro parâmetro aí da nossa amostra. Né? Então, o erro ele vem para isso, né, para a gente analisar, então, entre né, que valores que realmente a gente vai encontrar aquele valor ali da média, tá? Só voltando aqui, né, então vocês têm uma questão no questionário onde vocês precisam calcular esses intervalos, né, então acho que é intervalo de proporção, intervalo de média, intervalo, né, enfim. Então vocês precisam testar, né, o que cada afirmativa traz e ver se fecha com os valores que estão ali, tá? Depois a gente consegue também estimar a média populacional, né, então eu consigo estimar um tamanho mínimo de uma amostra onde eu vou levar em consideração a média, por exemplo. Tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar é N, então o N a gente sempre vai utilizar referente a tamanho de amostra, né, o número ali, enfim. Z, alfa dividido por 2, vezes o desvio padrão, dividido por E, né, ali nosso erro, elevado ao quadrado. Na fórmula lá da disciplina de estatística empresarial, o que tem de diferente aqui? É que ao invés deles colocarem né, em parênteses toda a fórmula elevar ao quadrado, eles elevaram ao quadrado cada itemzinho dela.
Então, quem gosta de ficar comparando, às vezes, ali, né, o material, vai ver que a gente tem a mesma fórmula, mas lá na disciplina de estatística, cada variável está ao quadrado. E na disciplina de métodos estatísticos, o que acontece? Colocaram entre parênteses, né, e todo mundo elevado ao quadrado. Exemplo, tá? Por exemplo, qual seria o tamanho mínimo de uma amostra com uma confiança de 95% no caso de uma pesquisa com consumidores para investigar o valor gasto com presentes no Dia dos Namorados? Sabe-se que o desvio padrão populacional da pesquisa no ano anterior foi de R$ 65. Os pesquisadores querem errar no máximo em R$ 10. Então, aqui, a gente quer descobrir qual vai ser o tamanho mínimo da nossa amostra, né, para que a gente tenha ali uma confiança de 95%. Então, é isso que a gente encontra quando a gente trabalha com esse tamanho mínimo, né? Então, a gente vai utilizar essa fórmula, né, que a gente viu anteriormente. Primeiro passo, identificar, então, o que a gente vai substituir. No lugarzinho de Z alfa dividido por 2, olhar a confiança do meu problema, 95%. Então, 95%, né, naquelas tabelinhas, corresponde a 1,96. O nosso desvio padrão, né, populacional, 65, e o erro ali máximo que eles estão falando é 10. Né? Então, ali no lugar do E, a gente coloca ele. Fazendo a substituição, 1,96 vezes 65 dividido por 10 elevado ao quadrado, né? Então, na calculadora, vocês podem já botar tudo direto, enfim, igual a 162,3. Como a gente está trabalhando com tamanho de amostra, né, a gente não trabalha com o número quebrado, né, porque a nossa amostra, ela não tem, né, nada ali, pessoas, né, 0,3 de uma pessoa. Então, a gente sempre vai arredondar para mais, tá? Então, aqui a gente não leva em consideração nenhum critério de arredondamento, a gente simplesmente aumenta, né, ali para a próxima casa do valor ali inteiro, tá? Minha unidade inteira. Então, 162,3, a gente vai arredondar para 163. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém levantou a mão. Cíntia? Não sei se a Cíntia levantou a mão. Não, deixa eu ver aqui. Não, alguém falou, acho que no chat, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que ainda eram mensagens anteriores. Tranquilo, pessoal, até aqui? Intervalo de variação para proporção, né? Então, assim como a gente viu intervalo, né, de confiança para média, a gente também calcula intervalo de variação ali para proporção. O que vai aparecer de diferente agora, né? A letrinha P. Então, o P, ele vai representar ali a minha proporção. Então, a minha proporção amostral, N permanece o tamanho da nossa amostra, e o Z alfa dividido por 2, que é o valor lá que a gente olha na tabela. Esse Pzinho, né, que quando a gente não tem essa informação no problema, a gente utiliza o 0,5, né, como padrão, então, quando não tem no problema. Se tiver a proporção no problema, a gente utiliza o que tem no nosso enunciado. Então, o próximo exemplo. Para estudar a viabilidade de lançamento de um novo produto no mercado, o gerente de uma grande empresa contrata uma firma de consultoria estatística para estudar a aceitação do produto entre os clientes potenciais. Uma pesquisa foi realizada com uma amostra de 400 clientes potenciais deste novo produto e verificou que destes, 320 o utilizariam. Construa e interprete o intervalo de confiança de 95% para a verdadeira proporção de clientes potenciais que utilizariam o novo produto desta empresa. Então, aqui nesse caso, a gente vai calcular o intervalo, né, de proporção. Então, ali eu já marquei, né, a palavrinha, porque isso é o que vai indicar para vocês qual fórmula que vocês vão utilizar. Então, ali ele já está me indicando que eu preciso utilizar uma fórmula que tem o P, né, às vezes a gente vai procurando ali pela letra. Então, eu tenho a minha proporção, né, mais ou menos
o Z, alfa dividido por 2, vezes raiz quadrada de P, vezes 1 menos P, dividido por N. Como que eu vou calcular aqui esse P, né? O P é a minha proporção. Aqui no enunciado, ele está me passando a proporção das pessoas que utilizam. Ó. Eu tenho 400 clientes e desses 400, 320 utilizam. Então, na verdade, a gente está falando aí de uma proporção de 80%. Né? Então, eu fiz ali 320 dividido por 400, ou seja, 0,8. Né? Então, essa é a minha proporção que eu tenho. Então, eu posso utilizar ela aqui, né, para resolver esse problema. Então, 0,8 mais ou menos. Qual é o nosso índice, né, o intervalo de confiança? 95%. Então, 95% é 1,96. Então, já está ali na tabelinha, a gente vai colocar ele ali. Vezes, dentro da minha raiz, o P, 0,8, abre parênteses, 1 menos 0,8, fecha parênteses, dividido por 400. Então, aqui eu encontrei, né, a minha proporção ali, 0,0392. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? É um intervalo, né? Então, por isso que é o P mais ou menos, aqui essa nossa proporção. Então, 0,8 mais ou menos esse valor que a gente encontrou. Então, a mesma coisa, né? É intervalo, então eu preciso superior e ter um inferior. Então, 0,8 menos 0,0392, 0,7608, e depois o superior, 0,8 mais 0,0392. Então, 0,8392, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já encontrou aí a nossa, né, o nosso intervalo ali em relação à proporção. Então, quer dizer que, né, ali que a gente tinha os 80%, né, então, na verdade, está dentro, né, desse intervalo aqui, o em potencial mesmo, né, o real ali. Então, ele está entre 0,76 e 0,83, se a gente fosse analisar. Dúvidas, pessoal, aqui referente à unidade 4? Opa, pode falar. Pode falar, falo depois. Essa ali, então, para a verdadeira proporção de clientes potenciais do produto dessa empresa, qual é a verdadeira proporção? Ela está dentro desse intervalo, ó, de 0,76 a 0,83. É isso que a gente calcula, ela está ali dentro, né? É dentro desse intervalo aí que ela está, porque a gente está trabalhando com 95%, né, do intervalo de confiança ali. Então, está aqui entre 0,76 e 0,83. Então, ali que vai estar o nosso verdadeiro, né, parâmetro ali, enfim, trabalhando, né, com essa diferença entre que a gente utiliza amostra e população, né? Tá, porque ali seriam 400 clientes potenciais, destes 320 utilizariam. Daí, qual é a verdadeira proporção de clientes? Tá, a verdadeira proporção seria desses 320, 0,76%? Tá dentro desse intervalo. Aqui a gente não está calculando o valor em si, né? A gente está calculando um intervalo. Dentro dali daquele parâmetro que eu tenho. Porque aqui a gente não vai saber o valor real, né? Porque se de repente a gente está trabalhando aqui, ó, com uma amostra, eu não estou trabalhando com a minha população. Então, quando eu tenho essa diferença entre população e amostra, eu não consigo te dizer exatamente o valor. Ele está entre 0,76 e 0,83. Porque para a gente saber exatamente, né, o valor da minha proporção, eu tinha que pegar a minha população e calcular. Daí a pergunta confunde um pouco, porque ele pede a verdadeira proporção, e daí... Mas aqui, ó, construa e interprete o intervalo de confiança. O intervalo de confiança que está dando ali 95%. Não. Aqui, ó, é o intervalo de confiança de 95% para a verdadeira proporção. Tu vai calcular o intervalo utilizando os 95% de confiança. É isso que ele pede, entendeu? Tá bom. Tá. Vamos ter que estudar um pouco mais. Josi,
Oi. Vou perguntar uma coisa de novo, que agora explicou bem fácil. 95% ali, ó, a alfa igual a 0,05. Aí quando eu tiver o Z ali, eu coloco no lugar do alfa o 0,05 e divido. Foi daí que deu 0,25? Isso aí. Uhum. Tá. Aí eu procuro na tabela 1,96. Tá, eu sei que ele não estava entendendo ali no Z ali. Uhum. Tá, ok. Obrigado. Nada. E aqui, então, o tamanho mínimo, né, de amostra para a gente estimar a proporção. Eu teria uma dúvida antes, Oi. professor. Fale. Tem como tu voltar um slide atrás, só para me achar aqui? Tá. Esse. Isso. Voltando à pergunta que eu te fiz lá atrás, antes eu vou perguntar de novo para ter a certeza sobre a tabela. Tá, aqui a gente usou a tabela Z, porque a gente tem uma amostra de 400 clientes, então é acima de 30, no caso, ou algo de 29. Assim. Acima de 29. Acima de 29, é isso? Aqui também vai depender do que tu tá analisando, né? Então, aqui, ó, a gente vai estar trabalhando essa fórmula aqui. De proporção, certo? Isso aí. Então, aqui a gente não tem, né, a do T ali. Então, vai ter o valor da tabela normal padrão, vai ser só o do Z. Isso, tu vai olhar ali no formulário, né? Ele tem até os nomezinhos, não sei se vocês viram ali, mas eles têm também os nomes, né? Proporção, enfim. Sim. Consegue, acho que, auxiliar um pouquinho mais, tá? Mas é ali pela fórmula mesmo. Tá, sim, né? Ela vai estar te indicando ali. Essa pergunta mesmo, então. Obrigado. Tá. Então, na fórmula mesmo já vai estar ali a tabela, né? Isso aí, ó, né? Quando indica ali o Z, já sabe que tu vai olhar nas tabelas do Z, tá? Obrigado, professor. Desculpa aí. Nada. E aqui, então, quando a gente vai trabalhar, então, com o tamanho mínimo, né? O tamanho mínimo de uma amostra ali para a gente conseguir estimar uma proporção dentro, né, ali do nosso intervalo, enfim, do nosso nível de confiança que eu quero, 90, 95, 99, enfim. E coloquei a observação, né, para a gente não esquecer que quando a gente não tem o pezinho, né, a proporção, se ela não aparece para nós no enunciado, a gente utiliza, então, o 0,5. Então, aqui nesse exemplo que vocês têm no e-book, é isso que acontece, né? Ele não fala da proporção em si. Né? Então, aqui no lugar do P é utilizado 0,5, porque o meu P ele é desconhecido. Já no exemplo que eu trouxe aqui, ele fala, ó, ele nos dá uma proporção, então a gente vai utilizar ela. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma amostra, né, preliminar de pessoas de uma determinada comunidade que apresentou 18% de analfabetos. Com este resultado, quer-se estimar a proporção de analfabetos da população com uma confiabilidade de 95% e com um erro de estimação máximo de 2,5%. Qual o tamanho da amostra a ser utilizada? Então, aqui, na verdade, eu quero saber o número de pessoas, né, que a gente precisa ali entrevistar, enfim, para chegar, né, com um erro máximo de 2,5% e atender esse nível aí de confiabilidade de 95%. Então, a nossa fórmula, né, N, vai ser N porque número é tamanho de amostra, né, também ali da fórmula, né, ali o Z alfa dividido por 2 ao quadrado, né, então esse aqui ele tá ao quadrado o valor, vezes P, abre parênteses, 1 menos P, dividido por E, que é o nosso erro, ao quadrado. Então, a gente vai olhar os 95%, né, e vou olhar na tabelinha aquela ali que a gente tem do Z. Então, se é 95% de confiança, eu vou utilizar 1,96. Lembrando que na fórmula está o quadrado, então não esqueçam, né, de colocar o quadrado. A proporção que eu tenho, né, a gente falou aqui nos 18% de analfabetos. Então, eu tenho essa proporção. Então, a gente tira o percentual, né, divide por 100, 0,18, vezes 1 menos 0,18. Dividido pelo erro, que a gente fala aqui de 2,5%, então a gente tira o percentual também, elevado ao quadrado. Substituo, né, encontrei 907,23. Como a gente está falando de tamanho, né, mínimo ali de amostra, então a gente precisa aumentar, né, sempre um a mais ali para fechar. Então, 907,23 a gente vai arredondar para 908. Então, o tamanho mínimo, né, daí da nossa amostra para atender esses pré-requisitos que eles estão querendo são 908 pessoas, né, para a gente entrevistar e chegar aí nesses valores, tá?
William, tá com a mão levantada? Sim. Sempre que for calcular algo sobre a população, sobre pessoas, e der quebrada, eu tenho que botar um número acima, certo? Isso, sempre quando for trabalhar tamanho de amostra, né? Sim. Então, a gente nunca vai trabalhar com um número quebrado, digamos assim, né? Porque pensa, né, em pessoas, enfim. Então, sempre vai aumentar ali. E não segue nenhum critério de arredondamento, né? Então, nunca vai ser para menos. Sempre para cima. Isso, sempre para cima. Tá bom, obrigado. Nada. Então, esse aqui era o último exemplo, né, que eu trouxe. Então, a gente viu ali todos que aparecem ali na unidade 4, né, em relação ali aos cálculos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse material. Então, a princípio, depois que a gente encerrar aqui, eu já coloco ali no Lex para vocês depois olharem com calma. Fala, William. Mais uma dúvida só. Agora sobre a atividade avaliativa. Posso falar? No caso, ali pediu para mim calcular sobre as médias dos funcionários e escolher um, calculando a média. Eu calculei a média deles e os dois tiveram a mesma média. Aí pediu para mim justificar a resposta de qual eu vou escolher. Então, eu não posso escolher nenhum dos dois calculando só a média, certo? Ali. E como pede para mim calcular só a média, eu não tenho que fazer mais nenhum cálculo, né? Só justificar a resposta. Isso, não precisa, né, seguir nenhum outro cálculo. Alguns seguiram o cálculo para conseguir justificar, enfim. Essa era a dúvida. Mas pode seguir ali falando, agora justificando, né, o porquê que tu não consegue dar nenhuma resposta utilizando apenas a média. Ok, obrigado. Tá? Ô, Josi, vai deixar uns exercícios extra pra gente? Até a prova, seria uma boa. O que a gente tem ali é aqueles exercícios complementares, né? Que tem nos materiais complementares, ali tem alguma coisa. E esses que eu utilizo, assim, nos encontros, né? Que são alguns outros exemplos. Então, eu não tenho, assim, não tenho mais nada, assim, além, né? Não, tá bom, mas tem nos complementares também, tem, né? Tem uns ali, tem sim, dá para já usar. Outra dica, tá? Estudem também pelos questionários, porque como o banco de questões, ele é randômico, enfim, pode cair qualquer questão, e todas as questões dos questionários também saem desse mesmo banco, então pode sim, né, cair, a probabilidade de cair questões é grande, né, pode cair questões iguais, então estudem, assim, olhem, né, saibam fazer, enfim, aquelas questões que pode ajudar aí, salvar, se cair pelo menos uma, duas, né, que vocês já saibam ali a resposta, é para dar aquele ar de confiança, né, na hora que a gente está fazendo a prova. Onde é que a gente pega? Uma olhadinha, né. Onde é que a gente pega isso de novo? Vai abrir, quando vocês, depois que vocês enviam, né, ele fecha e só fica aparecendo a nota. Agora, quando encerra no dia 29, a partir do dia 30... Quando vocês voltarem lá no questionário, por dentro do cardzinho, né, da avaliação, vai abrir o gabarito para vocês. Então, ali vai aparecer todas as questões e vocês podem utilizar para estudar. Tá. Muito obrigado. Foi bom. E assim, se vocês estiverem olhando, né, as questões, o gabarito, ficou com dúvida na resolução, pode mandar por e-mail que eu envio a resolução para vocês estudarem também. Tá bom, José. Obrigado mesmo, hein? Tá? Bom, pessoal, então, né, hoje a ideia era finalizar, né, então, aí essas duas unidades do pessoal de métodos. Antes que o pessoal saia, né, quem já vai sair, então, só agradecer vocês aí pela companhia, parceria e participação dos encontros, né, desejar para todo mundo aí boas provas, boa sorte também. E o que precisarem, né, contem comigo, mandem e-mail, enfim, que precisarem de ajuda, quando estiverem estudando, eu sigo à disposição, tá? Tá ok, Josi. Uma boa noite. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Até o próximo semestre. Até mais. Muito obrigado, Josi. Tchau, tchau. De nada, tchau, tchau. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Josi? Oi. É a Maria Antônia. Oi, eu ia perguntar, quem é que quer tirar dúvida de estatística, né? Seria possível comentar a questão 4 do questionário? Claro. Vou abrir aqui e já vou compartilhar com a gente. Tá bem.
Isso. A partir da questão 4, né, é onde a gente tem, então, a unidade de 4. Né? Então, a partir delas aqui todas, né, a gente vai analisar essas questões de correlação e regressão. Então, o que a gente tem aqui na nossa questão 4? A gente tem duas informações, né? Eu tenho uma equação da minha reta de correlação, que é y igual a 8.100,6 menos 3,99x. E eu tenho o r ao quadrado, que é o meu coeficiente de correlação, que é igual a 0,6703. Tenho essas informações e a gente precisa analisar elas, né, de uma forma geral. O que eu tenho numa equação, né? Eu tenho coeficientes A e B. Por quê? Eu tenho ali que a minha equação, né, geral da minha reta, ela é composta por A mais BX, tá? E o sinal de quem acompanha o X, que no caso seria o nosso coeficiente B, ele vai dizer se a minha correlação ela é positiva ou negativa, né? Se ela é direta ou inversa. Então, se eu tenho um B positivo, eu tenho uma correlação positiva. Se eu tenho um B negativo, eu tenho uma correlação negativa. Tá? Isso é uma coisa que a gente consegue observar. Quando eu tenho aqui um R ao quadrado, né? Então, eu tenho o meu coeficiente de correlação. Aqui eu consigo verificar, enfim, se eu tenho uma correlação forte, fraca, né? Então, tem aquela tabelinha ali de parâmetros que eu consigo analisar. Outra coisa que eu consigo também encontrar aqui, né, que esse aqui, desculpa, falei correlação, né, e o meu coeficiente de determinação, que é R ao quadrado. Quando eu quero descobrir o meu coeficiente de correlação, a gente extrai a raiz quadrada desse R ao quadrado, né, então daí a gente encontra o coeficiente de correlação. Esse R ao quadrado aqui é coeficiente de determinação, tá? Então, só cuida ali, anotem ali se eu falei trocado. Então, R ao quadrado, coeficiente de determinação. Se eu quero descobrir qual é o meu coeficiente de correlação, eu extraio a raiz quadrada desse número e daí eu encontro qual é o meu coeficiente de correlação, tá? Então, em geral, é isso que a gente analisa aqui nessas duas informações. Eu consigo identificar se é uma correlação negativa ou positiva pelo sinal aqui do meu B, tá? E eu consigo achar o valor do meu coeficiente de correlação extraindo a raiz quadrada de 0,6703, porque esse Rzinho ao quadrado aqui é coeficiente de determinação. Não sei se ajudei aí na interpretação da questão. Ajudou, sim. Tá, então tá. A questão 5, né, eu acho que também a gente já pode aproveitar. Ó, na questão 5, o que eu tenho de informações aqui nesse quadro, tá? R múltiplo é o meu coeficiente de correlação, R quadrado, coeficiente de determinação, F de significação, para ver se eu tenho um modelo significativo ou não. Aqui embaixo, ó, nos coeficientes, esse primeiro número, 487, é o meu coeficiente A, e menos 1,64 é o meu coeficiente B. Então, por aqui, ó, dos coeficientes, eu também consigo ver se essa minha correlação ela é positiva ou negativa. Tá? Eu consigo também ver isso, né? Só a partir disso. Consigo encontrar, então, o valor de correlação, que é o meu 0,88, coeficiente de determinação, que é o 0,77, tá? Aqui, para testar, ó, essa letra B, né, que ele fala que a quantidade de sapatos importados com o dólar cotado a 2,90 é de 20 mil unidades, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que montar a equação, ó, que eu tenho aqui dos coeficientes, eu tenho que montar como se fosse uma função, e daí a gente substitui e também consegue testar para ver se esse aqui é verdadeiro ou não. Tá? Então, isso também a gente consegue analisar. Mas acredito aqui que já tem ali, né, olhando, já tem uma resposta ali direta. Tá? Então, aqui, R múltiplo, correlação, R quadrado, determinação, os meus coeficientes A e B, e se o meu modelo é significativo ou não. Tá? E a última questão, a 6, né, também ainda seguindo o mesmo raciocínio, ó, a correlação entre os valores semanais de exportações e a cotação do dólar é caracterizada com uma correlação forte, apresentando o coeficiente de correlação igual a 0,86. Como é que eu vou analisar se essa informação aqui é correta ou não? Eu vou olhar pelo meu coeficiente de correlação, ó, e aqui ele está 0,86.
Então, tem, né, uma tabelinha ali no início da unidade 4, onde ele fala sobre intensidade e direção, né? Então, se ela é positiva, tem a direção, né? E se ela é forte, fraca, então ela vai ser forte quanto mais próximo de 1. Então, tem que ver se o 0,86 ele está dentro do limite, né, do intervalo para ser forte ou não, para ver se essa informação aqui é correta. Depois, para analisar aqui a segunda afirmativa, tem que ver se fecha esse valor aqui, ó. Ele está dizendo que o meu coeficiente de determinação é de 92,74%. O que é o coeficiente de determinação? É correlação ao quadrado. Então, eu preciso pegar o 0,86, elevar ao quadrado. Como determinação é em percentual, o resultado que vocês encontrarem multiplica por 100. Se fechar em 92,74%, né? Então, sim, né? Ela vai ser verdadeira. Se não fechar, ela vai ser falsa. Então, é isso que vocês precisam fazer aí nessa última questão ali. Josi, esse 0,86 eu não preciso extrair a raiz quadrada, eu olho esse valor mesmo na tabelinha, é isso? Isso, porque aqui a correlação, ele já está me dando direto, ó, correlação é igual a 0,86, ele está prontinho, tá? Então, tu só olha se esse 0,86, ele está dentro, né, ali do intervalo para ser uma correlação forte. Se sim, né, daí já vai matar ali se é verdadeira ou não. Oi, Josi, boa noite. Oi, boa noite. Eu só queria ver, assim, ó, eu tô bem perdida na matéria, eu te confesso. Eu acho que eu misturei a estatística empresarial com a outra e eu tô bem bagunçada, assim, não me acho. E eu queria ver contigo se depois, agora que, porque essas tutorias acabam, acho que hoje, né? Uhum. Aí eu queria ver se, tipo, a gente consegue ir tirando dúvidas igual por e-mail para frente ou Claro, não, isso a gente segue, né? Então, assim, de repente agora, eu não sei para quando que ficou a tua prova de estatística, né? Então, até lá, o que tu for estudando, né? De repente, se quiser organizar, estudando, anotando as dúvidas e me enviando, aí eu vou te respondendo, bem tranquilo. Tá bem, então. Eu vou ter um bom tempo, é dia 22, se eu não me engano, que começa, até dia 25. E daí eu pretendo tentar me posicionar e tentar me achar no conteúdo. Tranquilo. Porque é a única matéria, assim, que tá me deixando, assim, preocupada com a minha situação. Sim. Não, tranquilo, né? Daí vai, assim, a minha dica, né? Refaz os questionários, que ajuda bastante ali, e dá uma olhadinha, assim, no formulário, ver se tu entende, né, o que são as fórmulas, quando usa, né? Se tu consegue pegar o questionário e olhar o formulário sem nenhuma consulta, se tu consegue identificar a fórmula, isso já ajuda e vai treinando, né, para a própria prova. Mas, assim, o que tu sentir dificuldade, né, não só tu, mas os outros também, podem enviando por e-mail que eu vou auxiliando vocês, né? Então, aqui a gente encerra a tutoria, né, do nosso encontro, mas o auxílio e apoio ali via e-mail permanece, né, até ali o dia da prova. Tá bem, então, muito obrigada, boa noite. Nada, boa noite. Mais alguma dúvida, pessoal, aqui referente ao questionário? De minha parte, não, Josi. Quero deixar aqui meu agradecimento por tudo e espero te encontrar nos próximos semestres. Ah, pode deixar, estarei aqui. Oi, Josi. Oi. Tá, não, ontem que eu te perguntei, até a minha dúvida era essa, 4, a 5 e a 6. Só que agora eu tô falando, a coisa foi tão simples, e ontem eu quebrei a cabeça, depois eu fiquei aqui, ó, enquanto eu não fui tentando entender, eu não larguei isso aqui ontem, né? Só que fui explicando, parece mais simples ainda a coisa, né? Ah, que bom! Tá, muito obrigada, Josi, valeu. Por nada. Então tá, pessoal, boa noite, né? Bom descanso aí para vocês e qualquer coisa, me chamem ali no e-mail, tá bom? Tá ok, Josi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.
sentimento.